Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para um vídeo um pouco diferente. Normalmente os vídeos que eu posto são no IGTV e falando sobre algumas dicas práticas, algumas inseguranças dessa fase assim de processo seletivo. Mas hoje eu resolvi trazer para vocês uma análise, ainda que seja superficial, de um edital de processo seletivo. Porque eu acho muito importante que você, quando vá analisar o edital que você quer se candidatar, você saiba onde você deve ter mais atenção naquele edital. Por isso, eu separei 5 dicas práticas para você analisar um edital assim, sem erro. Você vai conseguir identificar quais são os principais pontos que você tem que ter atenção e outros que você pode ler com mais fluidez. Então, vamos lá? Bom, esse daqui é o edital da PUC do meio do ano. É um edital, inclusive, que as inscrições já estão fechadas. Então, eu acho ótimo trazer, porque fica algo mais impessoal e aí você consegue analisar depois melhor o edital que você quer se candidatar. Bom, o edital começa assim, né? Com as deliberações, e aqui nós temos as linhas de pesquisa. Já é muito importante você analisar quais são essas linhas para ver se o seu projeto, se a sua pesquisa, se o seu perfil se adequa a alguma dessas linhas. Porque em alguns programas, eles tratam de algumas linhas muito específicas que nem sempre vão atender você. Por exemplo, existem universidades com programas bons que somente trabalham questões de direito ambiental. Por exemplo, a minha pesquisa não caberia nesse programa. Então, logo no edital, já é bom você dar uma olhada nessas linhas de pesquisa para ver se realmente vale a pena você se candidatar ou não. Então, vamos lá. Aqui temos as linhas. E aqui já tem a primeira dica que eu quero deixar bem clara para vocês. Das inscrições e seu exame prévio. Todo o processo seletivo vai depender de uma inscrição, e nessa inscrição você já tem que fazer um rol de documentos para colocar lá na hora. E aí é muito, muito importante que você tenha atenção para a data final. Então veja só, no ato de inscrição, que ocorrerá do dia 18 de maio de 2020 até o dia 25 de junho de 2020. Isso significa que até o dia 25 de junho você já tem que estar com tudo pronto. Então, você tem que estar com o seu projeto pronto e com todas as suas comprovações do Barema também prontas. Porque não adianta, claramente vai ter um artigo depois que vai vedar qualquer inserção de documento extra. Vejam só, aqui nós temos esse parágrafo 5º. Não será aceita a juntada posterior de documentos em qualquer hipótese. O que significa que, se você fez um projeto mais ou menos só para colocar na data de inscrição e quer melhorar o seu projeto para entrevista oral, para a banca oral, que vai ser daqui a meses ainda, não vai funcionar, porque a banca vai avaliar exatamente esse projeto que você colocou no ato de inscrição. O que significa que você já tem que estar com o seu projeto bom nesse momento, nessa data de inscrição. Outra coisa importante é que nessa data de inscrição você já tem que estar com todas as comprovações do seu Barema. Não adianta você... a inscrição fecha no dia 25 de junho. Você tem uma publicação de um artigo que vai sair no dia 30 de junho. Adianta você colocar lá? Não adianta. A sua comprovação, o seu certificado de que você tem aquele artigo publicado ainda não saiu. E mesmo que o processo seletivo vá durar mais tempo e seu artigo vá sair, é no ato da inscrição que você tem que comprovar isso. Então, muita atenção a essa data. Não deixe achando que essa data é uma data fictícia, porque não é. Essa data é muito importante. Todos os documentos já têm que estar preparados nessa data, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Temos aqui, então, as inscrições. Aqui em todo edital vai ter falando a taxa de inscrição, os documentos que precisam, aqui, diploma, histórico, etc. e tal. E aqui já vamos, então, para uma outra dica prática excelente, que é em relação ao projeto de pesquisa. O seu projeto de pesquisa já vai vir aqui, ó, escrito quais são os requisitos obrigatórios que ele tem que ter.
Então, aqui, nesse edital especificamente, projeto de pesquisa contendo folha de rosto, introdução, justificativa, objetivos, justificativa. Aqui é justificativa da pertinência do projeto à linha de pesquisa da instituição, é diferente da justificativa comum, metodológica. Referencial teórico, metodologia, recursos, cronograma, referências bibliográficas e a declaração de disponibilidade. Então, é com base nesses requisitos obrigatórios que você vai fazer o seu projeto de pesquisa. No seu projeto tem que ter todos esses requisitos aqui. Somente esses? Não, você pode, por exemplo, querer que o seu projeto fique melhor, fique mais robusto e coloque, por exemplo, um anexo, um apêndice, ou então um sumário provisório. Isso tudo vai elevar o nível do seu projeto e é muito bom. Mas pelo menos esses daqui você tem que colocar. Então, essa aqui é uma segunda dica prática muito importante na hora de você analisar um edital, para você já fazer o seu projeto pensando naquele edital que quer submeter. Seguindo, então, aqui temos mais alguns documentos e aqui o edital vai falar até que dia que vai sair o resultado da inscrição. Bom, chegamos então a mais uma dica prática muito, muito importante. Talvez seja a mais importante de todo esse edital, que chegou o momento de você ver quais os professores compõem a banca. Alguns editais não vão ter o nome dos professores aqui dentro do edital, igual esse aqui tem. Mas aí, provavelmente, vai estar em algum anexo a esse edital no site daquela instituição. Então, basta você pesquisar no site que você vai acabar encontrando. Nesse edital da PUC, é um edital muito claro, muito que não te deixa muitas dúvidas. Então, a PUC já coloca as informações aqui de maneira muito mastigada para a gente, o que é excelente. Então, vamos lá. Temos aqui a área. Dentro da área, nós temos as linhas de pesquisa, que estão com as vagas abertas, e aqui nós temos o nome desses professores que vão compor a linha de pesquisa, que vão compor a banca. Existem mais professores do que os que estão na banca? Sim, gente, porque na banca costumam ser 3 professores doutores e um suplente. Mas na linha de pesquisa são inúmeros professores, só que nem todos vão estar na banca, obviamente. Mas então foca nesses que estão na banca, e aí uma vez que você descobriu o nome deles, tá na hora de pesquisar o Lattes. Coloca no Google currículo Lattes desses professores para você ver o que eles estão pesquisando. Nesse momento, você vai ver as publicações mais atuais desses professores para você analisar. Olha só, esse professor está com essa linha de pesquisa, com essa linha de pensamento, eu acho que meu projeto se encaixaria muito bem aqui. Você já tem que conhecer a sua audiência, conhecer o terreno, já ir preparar o terreno para que você tenha uma boa aceitação do seu projeto, porque senão você corre o risco de chegar de uma maneira muito ingênua na banca e acabar apresentando um projeto que até tá bom, mas não tem nada a ver com aquela linha de pesquisa daquela banca. E aí, as suas chances podem ser que sejam reduzidas. Então, essa foi a nossa terceira dica. Tá anotando aí? Bom, então, seguindo aqui, no edital tem o nome dos professores, todos. Claro que você não precisa pesquisar todos os professores de todas as linhas, de todas as áreas. Você vai focar na linha que você está se inscrevendo, obviamente. Não faz sentido nenhum você estar querendo participar do edital de Direito Internacional e pesquisar os professores da linha de Direito Tributário. Qual o sentido disso? Nenhum, né? A não ser que tenha uma interseção aí no seu projeto. Mas foque naqueles que você vai apresentar para a banca. Depois disso, então, normalmente o edital vem explicando como é que vai ser o exame de seleção. Então, é muito bom que nesse momento você vai entender quais são as fases do processo. Eu já postei vários conteúdos sobre isso, então se você ainda tem dúvida e tal, dá uma fuçada lá no Instagram, no IGTV, que você vai conseguir entender melhor. E aqui no edital vai estar especificado o tempo de duração de cada etapa, quais documentos você tem que levar para aquela etapa, se pode ter consulta, se não pode, etc. Mas eu quero deixar aqui uma dica, que é a nossa quarta dica prática, que é muito importante, que é a dica sobre a prova de línguas. Todo exame de seleção de mestrado e doutorado vai exigir prova de línguas. Porque é muito importante que você tenha essa dinâmica
com outras linguagens, né, com outras línguas e outras pesquisas internacionais. Em geral, no mestrado é uma língua só, e aí, em geral, os candidatos fazem na língua inglesa. Normalmente, as universidades, os programas, têm a sua própria prova. Mas você sabia que tem um jeito de você não ter que fazer a prova da universidade, do programa? Esse jeito é qual? Olhando o edital. É por isso que eu estou mostrando para vocês que essa dica é muito importante. Olha só, aqui no edital, ele está explicando como é que vão ser as provas de língua, olha só, no dia 30 de junho, 1h30, etc, etc, quais as línguas que eles ofertam e tal. Mas, aqui nós temos algumas exceções, que ficam dispensados de prestar o exame os candidatos que apresentarem certificados oficiais, pelo menos ao nível B2, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aqui, ó, tá vendo? Ó, TOEFL, exame da Faculdade de Letras da UFMG, quem já fez o dispensado, quem já fez o exame antes, em até 48 meses. Então, os editais vão mostrando quais são as opções de dispensa desse certificado de língua inglesa, o que é muito importante, gente, porque você ser dispensado do certificado de línguas vai te dar mais tempo para estudar para as outras etapas, que vamos combinar, são muito mais difíceis e muito mais trabalhosas. Eu fui dispensada no meu processo seletivo do exame de línguas, porque eu estava enquadrada em uma dessas opções. Então, é muito importante que você já analise o edital vendo, olha só que bom, eu também já vou ser dispensado. Ou não, ai meu Deus, eu vou ter que correr atrás disso, mais uma coisa para eu preocupar. A dica é sempre, tente estar numa dessas exceções, numa dessas dispensas. E para isso, você tem que correr atrás um pouquinho antes do edital abrir. Mas não vamos alongar muito por aqui, porque eu ainda quero dar mais dicas. Bom, continuando, aqui nós temos mais algumas coisas sobre a prova de línguas. E aí, aqui, nós temos as questões da prova dissertativa. Aqui tem as obras. A PUC já coloca aqui onde você pode encontrar as obras. Olha só que ótimo. E aí, por aí vai. E aí, gente, aqui não tem muito segredo, não. É estudar, estudar, estudar muito. É claro que tem algumas técnicas de estudo, que tem também alguns cronogramas que a gente pode seguir, mas isso também não é assunto para esse vídeo. Esse vídeo são as dicas de análise de edital. Então, vamos lá. Aqui ainda temos as bibliografias, aqui a contagem de pontos e etc. Aqui já começa a falar um pouco do barema, que cada universidade tem um barema próprio, algumas não têm, algumas fazem análise de barema como se fosse uma etapa, é o caso da PUC. Se você tem dúvida sobre barema, tem um vídeo explicando tudinho, todos os detalhes sobre o barema lá no IGTV. E aqui eu quero deixar uma dica importante para vocês sobre o que vai acontecer na prova oral. A prova oral, ela é uma prova de uma entrevista, né? Uma entrevista com a banca. E aí, nessa entrevista, o edital vai te falar o que eles vão te perguntar. Nesse edital da PUC, ó, tá aqui nesse parágrafo primeiro. Os candidatos ao mestrado serão entrevistados individualmente pelo conjunto dos examinadores da linha, que avaliarão a capacidade intelectual do candidato, seu perfil acadêmico, sua disponibilidade para se dedicar ao curso e a qualidade e adequação da proposta de trabalho ao projeto pedagógico do curso e às linhas de pesquisa. Ou seja, aqui você já pode começar a treinar para a sua prova oral. Porque você vai saber que eles vão querer saber do seu perfil acadêmico. Como que eles vão saber isso? No caso da PUC, que faz análise de barema, olhando o seu barema, ver se você tem publicação, ver se você participou de banca de monografia de graduação ou de pós, vendo se você tem capítulo de livro publicado, se você participou de grupo no CNPq, várias outras coisas que fazem um perfil acadêmico robusto. Disponibilidade de tempo. Se você é uma pessoa que chega lá com um currículo super cheio em relação a uma atividade de trabalho, né? Por exemplo, você é um advogado, dono de um escritório, ou então você é um juiz que tem muita ocupação e tal, eles vão te perguntar, mas peraí, você tem disponibilidade para fazer esse mestrado?
Porque vamos combinar que é puxado, né? Se você, inclusive, tem dúvidas sobre essa rotina e se você se pergunta se você daria conta dessa rotina puxada do mestrado, adivinha, também tem vídeo no IGTV sobre isso. E aí, o mais importante é aqui, ó, a qualidade e adequação da proposta de trabalho ao projeto pedagógico do curso e às linhas de pesquisa. Ou seja, eles vão querer saber do seu projeto, vão analisar seu projeto, vão pedir para você falar sobre ele, vão pedir para você fazer, quem sabe, uma interlocução entre o seu projeto e algum professor da banca, para saber se vale a pena ou não para o programa ter você como pesquisador. E aí você já pode começar a dar uma treinada, né, em casa, assim, para se preparar para essa prova oral, para essa entrevista com a banca. Então, essa é uma dica muito importante, é a nossa quinta dica prática. Olhe no edital o que eles vão te perguntar na prova oral, vai estar escrito lá, tá? Não precisa começar a confabular milhões de coisas imaginativas que eles vão te perguntar, porque não, eles vão se ater ao edital, eles são profissionais, vão se ater ao edital. Então, pessoal, o edital vai continuar falando sobre as pontuações, sobre como que as bancas vão deliberar, sobre casos de empate, sobre as etapas de matrícula, etc., sobre bolsas de estudo, mas isso tudo não é assunto para esse vídeo. Esse vídeo, o assunto é sobre a análise do edital com 5 dicas práticas para você não ficar perdido na hora que abrir esse documento assim tão cheio de detalhes, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Então deixa aqui nos comentários ou então me chama no direct, qualquer coisa assim, porque eu vou adorar saber o que você achou desse vídeo.